Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 10, onde nós faremos uma retrospectiva de tudo que trabalhamos ao longo desse primeiro bimestre. A começarmos sobre a introdução ao ensino de História. Professor Rubens, me conceitue História por gentileza, agora mesmo. História é a ciência que estuda o passado da humanidade para que possamos compreender o presente e projetar o futuro. Ou seja, como você pôde perceber, passado, presente e futuro andam de braços dados ao longo do processo histórico. E a história não está apenas no passado, é algo que não existe mais e que não vale a pena ser analisado, muito pelo contrário. Nós praticamos a história ao longo do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando você senta-se com uma pessoa mais velha e pede que ela lhe conte histórias antigas, da sua infância, da sua adolescência, como era o mundo naquela época, você está fazendo um retorno no tempo, você está praticando história. Quando você se senta, pega um álbum de família para analisar aquelas fotografias de eventos que foram registrados ali, cerimônias de batismos, casamentos, encontros familiares em geral, você está fazendo um retorno ao passado, uma retrospectiva. Isso também é produção do conhecimento histórico. E por falar em produção do conhecimento histórico, é imprescindível a gente estabelecer o tempo cronológico. Nós sabemos que existem alguns calendários no mundo. O nosso, particularmente, é o calendário gregoriano ou o calendário cristão. Ele foi criado na Idade Média, com o aval da Igreja Católica, e ele estabelece o mundo tendo como prisma, como parâmetro, o nascimento de Cristo. Portanto, todos os episódios, todos os eventos que aconteceram antes de Cristo, recebem AC. E todos os eventos que ocorreram após o nascimento de Cristo, DC ou simplesmente não se coloca nada. Estamos hoje, portanto, no ano 2021, depois de Cristo. Mas não é o único calendário. Nós temos, esse é o calendário mais usado pelos países e povos no mundo, mas nós temos outros calendários, outras variáveis. Gostaria de citar aqui o exemplo do calendário chinês, o calendário hebraico e o calendário islâmico. São povos que existem e que utilizam calendários que são diferentes do nosso. O nosso, obviamente, é o mais utilizado, mas não é o único na atualidade. Também por falar de registros históricos, é imprescindível a gente analisar o papel do historiador. O papel do historiador é selecionar e registrar os principais fatos históricos. Só relembrando que fato histórico é todo acontecimento que se destaca dos demais, que tem mais importância, que merece ser registrado. E o papel do historiador é fazer esses registros. Os principais eventos ao longo da história, os principais reis, os principais generais, os principais sistemas políticos, econômicos, sociais, culturais, os grandes artistas da história, tudo isso deve ser registrado nos livros históricos. E quem faz esse papel é o historiador. É importante saber também, pessoal, sobre a nossa origem. A origem da espécie humana aconteceu há cerca de 4 milhões e 200 mil anos atrás. E existem duas teorias sobre o surgimento, a origem do homem. A primeira teoria, ela é bíblica. Ela está registrada no livro de Gênesis. É a teoria do criacionismo, do qual Deus criou todo o planeta e em seguida criou Adão e Eva, o homem, sua imagem e semelhança. Mas existe uma outra teoria, a que não é bíblica, a teoria do evolucionismo, proposta por Charles Darwin, que diz que o homem não foi criado por Deus. Charles Darwin ele refuta Deus, ele afasta Deus desse processo. Ele diz que o homem evoluiu de espécies ao longo do tempo, de micro-organismos que sofreram um processo evolutivo e chegou-se à espécie humana. Então existem essas duas teorias sobre a nossa origem. A teoria do criacionismo, bíblica, e a teoria do evolucionismo, que é científica. E cabe a vocês fazerem o juízo de causa aí e analisarem e optarem pela que vocês quiserem. Meu papel é mostrar as duas teorias para vocês. Cabe a vocês acreditarem numa ou noutra. Isso aí não é o nosso papel. O papel é de vocês de sintetizarem as duas teorias e acreditarem naquelas que vocês acham que sejam mais palpável, mais possível de acontecer. O fato é que o fóssil humano mais antigo do mundo, ele data de 4 milhões e 200 mil anos e ele foi encontrado na Etiópia, uma região africana. Portanto, a África é o berço do homem. E, obviamente, quando o homem surge, surge também com ele o primeiro período da história, que é a pré-história. O mais longo período da existência humana. A pré-história é subdividida em 3 fases. A primeira fase é o período Paleolítico, a idade da pedra lascada. O mais longo período da pré-história, o período onde o homem vive todas as etapas do seu processo evolutivo, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens sapiens. É o período que o homem desenvolve o fogo,
vivem em bandos, pratica o nomadismo, ou seja, ele fica mudando de uma área para outra porque ele dependia da natureza. Era um homem essencialmente caçador e coletor. Era um homem que habitava as cavernas e praticava pinturas rupestres. E aí é bom a gente lembrar do sítio arqueológico da Serra da Capivara, aqui em São Raimundo Nonato, no Piauí, que tem as origens do que viria a ser o homem mais antigo das Américas e que remonta à pré-história. Mais recente, o segundo período da pré-história é o período neolítico. O período neolítico é quando ocorre a Revolução Neolítica. O homem, ele começa a praticar a agricultura e o pastoreio, que é a criação de animais, e ele começa a revolucionar o seu modo de vida. Primeiro, torna-se sedentário, ele passa a ter lugar fixo. Surgem aí os primeiros vilarejos, as primeiras cidades e as primeiras grandes civilizações. Também no Neolítico, o homem desenvolve duas novas técnicas, a da cerâmica e a da tecelagem. E a última fase da pré-história é a Idade dos Metais, que é o mais curto período, quando o homem desenvolve uma nova técnica, a da metalurgia, passa a desenvolver objetos feitos de metal. Os primeiros metais, cobre, bronze e ferro. Isso foi uma revolução na prática agrícola, com o surgimento de várias ferramentas, e nas guerras, com a produção de espadas, de armaduras, né, de escudos. Tudo isso sofreu um processo de revolução com o advento da metalurgia. E, por fim, o surgimento das grandes civilizações. E nós classificamos as 7 primeiras grandes civilizações em 2 grupos. As civilizações orientais, Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. E as 2 civilizações clássicas, Grécia e Roma, que são assuntos das nossas próximas aulas nas semanas vindouras. Forte abraço e até a próxima.